Por mais fortes e habilidosos que nossos lutadores favoritos pareçam, eles são todos humanos e às vezes as coisas saem do controle e levam alguns deles à morte. E nas ocasiões não tão raras em que isso acontece, a WWE presta homenagens a esses heróis mortos como qualquer empregador faria, mas às vezes eles optam por ignorar completamente o fato. Parece muito polêmico, não é? Nós concordamos. Então fique conosco neste vídeo para descobrir as mortes de lutadores ao longo dos anos que a WWE ignorou completamente. Para ir direto ao assunto, vamos começar com um dos casos mais chocantes da nossa lista, a morte de Andrew Martin. Quem? Bem, Andrew Martin é o nome real do lutador que você provavelmente conhece como Test. Esse cara era um dos rostos mais comuns na televisão da WWE, antes de ser liberado de seu contrato em 2004. Tendo entrado para a WWE em 1998, Test venceu os campeonatos intercontinental e europeu, o Hardcore Championship 2 vezes, e se tornou 2 vezes campeão mundial de equipes com Booker T, vencendo os campeonatos mundiais de equipes da WWF e da WCW uma vez cada. Test também se juntou e enfrentou alguns dos maiores nomes da história da WWE, como quando se juntou a The Rock para derrotar Triple H e X-Pac, derrotando sozinho Kane e Chris Jericho e levando uma surra de Stone Cold Steve Austin. Além de sua habilidade no ringue, Test também ganhou muita força por seus relacionamentos na tela com Stacy Keibler e Stephanie McMahon. Ah, é verdade, antes de Triple H, Test era noivo de Stephanie e os dois quase se casaram até que Triple H atrapalhou a cerimônia. Então, como é que um cara que esteve a centímetros de ter Vince McMahon como sogro acaba morto e ignorado pela empresa de McMahon? Bem, tudo começou quando Test deixou a WWE em 2004 e retornou em 2006. Ao retornar, ele claramente passou por algum tipo de transformação física que o deixou com uma aparência bastante caricatural, mas parecia que todo mundo conseguia ver isso, exceto a WWE. Então eles o aceitaram sem descobrir o motivo de seu novo físico. Depois de várias lutas na ECW e de ter que competir com os melhores da WWE, o cara tinha acabado de passar pela TNA e por alguns circuitos de luta livre britânicos, irlandeses e franceses, quando, de repente, em 13 de março de 2009, foi divulgada a notícia de que Test havia sido encontrado morto em seu apartamento na Flórida. O corpo sem vida de Martin foi visto deitado em um sofá por um tempo por um vizinho, que ligou para o 911. As autoridades tiveram que escalar sua cerca para entrar no recinto, mas o encontraram morto. Após a morte de Test, o relatório toxicológico da autópsia revelou que ele havia morrido de uma overdose acidental do analgésico oxicodona. Trágico, não é? E aqui fica pior. Apesar de ter tido 160 lutas televisionadas no Raw, 84 lutas no SmackDown e 35 lutas em pay-per-view, aparentemente, McMahon e a diretoria da WWE estavam cientes dos problemas com drogas de Test e o liberaram da franquia em parte por causa disso. Os relatórios também mostraram que Martin entrou em contato com seus antigos empregadores em agosto de 2008 a respeito de seu vício e entrou em um centro de reabilitação de drogas e álcool depois disso. Mas há mais. O patologista forense Dr. Bennett Omalu revelaria mais tarde que Martin sofria de encefalopatia traumática crônica grave, uma condição cerebral resultante de concussões repetidas e lesões subconcussivas na cabeça que causavam fortes dores de cabeça, alterações de humor, depressão ou comportamento agressivo. Não é preciso ser um gênio para juntar 2 mais 2, não é mesmo? A condição poderia ser parcialmente declarada como o gatilho para os problemas com droga Test. Esse é um lado sombrio da WWE, sobre o qual ninguém fala, mas fica ainda mais sombrio. E esse próximo caso aconteceu apenas 1 ano após a morte de Test. Estamos falando da verdade oculta por trás da morte de Chris Kanyon em 2010. Para ser sincero, Kanyon não tinha tanta fama quanto Andrew Martin como lutador da WWE, mas qualquer pessoa que o tenha visto sabe que ele tinha o que era preciso para igualar esse nível de fama. E ainda melhor, ele começou sua carreira na WWF em 1994 como um jobber, enfrentando grandes lutadores como Shawn Michaels, Diesel, Tatanka e Bob Holly. No entanto, após mais treinamento, Kanyon gradualmente provou seu valor e começou a aparecer em lutas de pay-per-view.
Ao contrário dos garotos grandes da promoção, Canyon foi um dos poucos lutadores durante o ângulo da invasão que realmente deu tudo de si no ringue. Esse cara fazia alguns movimentos no ringue que ninguém nunca tinha ouvido falar ou visto na WCW ou na WWF, e fazia parecer fácil. Os fãs e comentaristas gostavam tanto disso que criaram o apelido de inovador do ataque para ele. Quer estivesse lutando como o monstro mascarado Mortis, Chris Champagne, Canyon ou Positively Canyon, esse cara sempre fez o possível para dar um show para os fãs, apesar de ser um dos médios da promoção. Alguns culpam um longo período de lesão pelo declínio de sua forma, mas os verdadeiros sabem a verdade. Chris Canyon se assumiu gay em 2001, depois de ter ficado no armário por muitos anos. Isso foi há muito tempo, quando o mundo não era tão progressista, e muitos gays ou homossexuais eram ridicularizados. Canyon esperava poder mudar a narrativa e propôs um truque a Vince McMahon para que ele reconhecesse sua sexualidade na tela, mas continuasse a atuar como um competidor sério. Adivinhe só, McMahon recusou a ideia e, em vez disso, fez com que Canyon se vestisse como Boy George e fosse dizimado por um Undertaker empunhando uma cadeira. E foi basicamente isso. Canyon deixou de ser um promissor vencedor do título dos Estados Unidos e de se unir à DDP para enfrentar Kane e Undertaker em uma luta no SummerSlam para se tornar apenas um trabalhador. Em 2004, ele foi dispensado da WWE e, de acordo com Canyon, um dos motivos tinha a ver com o fato de ele ser gay. Os anos se passaram e ninguém realmente ouviu falar dele até abril de 2010, quando foi declarado morto. Descobriu-se que Canyon sofria de transtorno bipolar e havia ameaçado tirar a própria vida algumas semanas antes. Seu irmão Ken Kluxaritz ficou preocupado quando ele parou de atender suas ligações. Então foi até o apartamento de Canyon, em Sunnyside, Queens, apenas para encontrá-lo morto ao lado de um frasco vazio de antidepressivos e um bilhete de desculpas para sua família em 2 de abril de 2010. Com toda a justiça, a WWE fez uma referência sutil à sua morte nas semanas que se seguiram, mas não é de se surpreender que eles tenham mantido os detalhes reais sobre sua saída da franquia, especialmente considerando o dano que ser ridicularizado por sua sexualidade como lutador teria causado à saúde mental já deteriorada de Canyon. Continuando, temos outro caso em que a WWE ignorou a morte de um lutador de sua franquia no mesmo ano da morte de Canyon. Desta vez, o falecido é Lance Cade, mais um lutador da WWE que nunca chegou a atingir o auge do estrelato, mas ainda é um nome que os fãs de OG lembrarão. Cade começou sua carreira de lutador profissional na WWE em 2001, tendo sido treinado por seu ídolo de infância e grande ídolo de todos os tempos, Shawn Michaels. Ele começou passando tempo em vários circuitos de desenvolvimento da WWE, como o Memphis Championship Wrestling, a Les Thatcher's Heartland Wrestling Association e, mais tarde, o Ohio Valley Wrestling. Eventualmente, ele começou a ganhar tempo nos grandes palcos e, na época de sua morte, Cade foi 3 vezes campeão mundial de equipes com Murdoch na WWE, ganhou o HW a Heavyweight Championship e o HW a Tag Team Championship com Steve Bradley e Mike Sanders, e também foi campeão de televisão da TW, na Texas Wrestling Alliance. Ele também teve uma aliança com Chris Jericho por um tempo e juntos derrotaram John Cena e Triple H, algo de que poucos lutadores na história podem se gabar. Muito impressionante, não é? Bem, aparentemente não o suficiente para evitar que ele fosse expulso do circuito depois do que o representante da WWE, Jim Ross, chamou de um erro da liga principal. Em um comunicado divulgado pela WWE em outubro de 2008, foi anunciado que Cade foi abruptamente liberado de seu contrato depois de ter tido uma convulsão em um avião como resultado do uso excessivo de drogas. Não havia dúvida de que, se Cade tivesse conseguido se manter limpo, ele poderia ter alcançado alturas insanas na WWE. Se você duvida do quanto ele era bom, considere o fato de que ele estava conseguindo shows em circuitos independentes apenas algumas semanas depois que a WWE o dispensou. Ele também passou algum tempo no Japão antes de sua morte prematura em 2010, aos 30 anos de idade.
Entenda bem, não estamos apoiando o uso de drogas nem nada do gênero, mas um homem que passou quase toda a sua vida adulta atuando para a WWE e merece um pouco de reconhecimento após sua morte. Mas a WWE não apenas ignorou sua morte, como também negou totalmente sua associação com ele. Pelo menos foi isso que Linda McMahon, esposa do fundador da WWE, Vince McMahon, fez. A morte de Cage ocorreu durante uma das candidaturas fracassadas de Linda ao Senado, que foi financeiramente desastrosa, e quando um repórter perguntou a ela se conhecia o lutador recém-falecido, ela respondeu: "Talvez eu o tenha encontrado uma vez." E isso foi tudo. Nenhuma condolência à família dele, nenhum coração ou consideração pelo fato de que alguém tinha acabado de morrer, apenas sua negação clara de associação com um ex-funcionário. Como Linda estava se envolvendo com política na época, ficou bem claro que sua estratégia era se distanciar das controvérsias da empresa que ela ajudou a construir, especialmente porque a suposição inicial era de que Lance Cade havia morrido devido a complicações relacionadas a drogas. Mais tarde, o pai de Cade revelaria que Linda McMahon realmente encontrou seu filho muitas vezes. E isso não é tudo na história de Cade, apesar da crença popular de que o ex-lutador da WWE havia morrido devido ao abuso de drogas. Sua autópsia revelou que a causa da morte foram complicações cardíacas completamente não relacionadas ao uso de drogas. Foi somente quando essa notícia se tornou pública que a WWE sentiu a necessidade de reconhecer sua morte. No entanto, eles não fizeram muita coisa. Foi apenas uma breve notícia no WWE.com. Mas se você acha que isso é frio da parte da WWE, espere até ver a próxima notícia. A morte do lutador, conhecido pela maioria como Víscera, é um dos casos mais recentes em que a WWE ignorou a morte de um lutador. E ao contrário dos que mencionamos anteriormente, seu caso também é um dos mais inexplicáveis e injustificáveis. Com 205 centímetros de altura e 220 quilos, Nelson Frazier Jr. foi um dos maiores nomes da WWE nos anos 90 e 2000. E queremos dizer isso literalmente. Conhecido por vários nomes de ringue, incluindo Mabel, King Mabel, Víscera, Viz e Big Daddy V, Frazier foi um lutador que teve seu caráter alterado várias vezes. Quando estreou em 1993, ele foi transformado em um lutador que gostava de dançar e fazer chamado Mabel. Depois de receber o prêmio de vencer o torneio King of the Ring de 1995, ele foi escalado para o papel de um grande vilão, mas não conseguiu se firmar com esse personagem até ser dispensado em 1996, apenas para ser trazido de volta durante a Attitude Era. Dessa vez, ele passou por uma transformação ousada e foi escalado para o papel de Víscera, um capanga que usava um sobretudo e fazia parte do Ministry of Darkness de The Undertaker. Ele foi dispensado em 2000, trazido de volta em 2004 e, finalmente, dispensado pela WWE em 2008, após o que atuou em várias cenas independentes até sua morte em 2014. Frazier deixou a franquia como ex-campeão mundial de equipes de combate da WWF e campeão de hardcore da WWF. Ele também teve títulos em muitas outras promoções de luta livre, incluindo Music City Wrestling, Memphis Wrestling, Ozarks Mountain Wrestling, All Japan Pro Wrestling e Great Championship Wrestling, entre outras. Infelizmente, em fevereiro de 2014, Frazier faleceu devido a um ataque cardíaco, apenas 4 dias depois de completar 43 anos. Não há registros de uso excessivo de drogas, nem de doenças mentais, mas ainda assim, nenhuma homenagem da WWE. Não foi uma surpresa quando sua viúva, Cassandra Frazier, entrou com um processo por homicídio culposo contra a WWE no aniversário de 1 ano de sua morte. Seu processo alegava que a WWE havia ocultado informações, deturpado pesquisas e informado erroneamente Víscera e outros lutadores sobre os riscos de desempenho relacionados a concussões e encefalopatia traumática crônica. Ela alegou que a CTE havia deixado Víscera com grave perda de memória de curto prazo, enxaquecas e depressão, e que essas doenças acabaram contribuindo para sua morte. Até que ponto isso era verdade? Bem, ninguém sabe. Como resultado, a juíza distrital do ZEUA, Vanessa Line Bryant, indeferiu a ação, pois não havia provas de que a morte de Víscera estivesse relacionada à CTE. Mesmo depois disso, a WWE não prestou homenagem ao grande homem. Em vez disso, o advogado da WWE, Jerry McDevitt, desrespeitou ainda mais Frazier em uma entrevista dizendo: "É ridículo que alguém possa tentar culpar alguém.
porque um senhor com problemas de peso morreu de ataque cardíaco no chuveiro 8 anos depois de sua última apresentação. É realmente uma loucura que a WWE tenha ignorado essa morte em particular. Quero dizer, McMahon repetidamente trouxe Víscera de volta para competir. Normalmente, alguém veria isso como um sinal de afeto, ou pelo menos respeito. Mas aparentemente, esse não foi o caso. Para a próxima, vamos voltar ao início dos anos 2000, para um nome que a maioria das gerações Z estaria ouvindo pela primeira vez: Chris Candido. Se há um paralelo a ser traçado entre a morte desse cara e a morte de Víscera, é que ambos não tiveram problemas nos bastidores ou escândalos que justificassem a WWE varrer suas mortes para debaixo do tapete. Ao contrário de Víscera, porém, a carreira de Chris Candido na WWE foi muito breve. A maioria dos fãs da WWF se lembra dele como o cara que trouxe Sunny para a empresa, apenas para que ela o traísse com o literalmente Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Antes disso, ele tinha muita experiência em outros circuitos de luta livre desde cedo, sendo neto de Popeye Chuck Richards, um lutador da World Wide Wrestling Federation, mais tarde conhecida como WWF, de 1966 a 1974. Ele começou a treinar com o icônico treinador irlandês-americano Larry Sharpe quando tinha 14 anos de idade. Aos 20 anos, ele estava competindo nos circuitos Eastern Championship Wrestling e Smoky Mountain Wrestling, vencendo campeonatos de pesos pesados e fazendo tudo parecer fácil. Finalmente, em 1995, Chris entrou no universo da WWF, sob o pseudônimo de Bodydonna Skip. Ele assinou contrato com sua paixão do ensino médio e parceira de toda a vida, Tammy Lynn Sitch, que atuou como sua empresária. A dupla representava o artifício de arrogantes gurus do fitness e zombava de seus oponentes, e às vezes, de membros do público por não estarem em forma, com Candido fazendo flexões durante suas lutas. Ele logo fez parceria com Tom Pritchard, conhecido como Zip, e juntos, a dupla, gerenciada por Sitch, ficou conhecida como Bodydonnas. Depois de várias lutas memoráveis e alguns desafios mal sucedidos pelo título de Tag Team, Candido retornou à Eastern Championship Wrestling, que havia sido renomeada para Extreme Championship Wrestling, depois de pouco mais de um ano na WWF. Nos anos seguintes, Candido atuou na WCW, na TNA, na New Japan Pro Wrestling e em vários outros circuitos independentes. Até 24 de abril de 2005, quando ocorreu a tragédia. Foi durante uma luta no TNA Lockdown com Lance Hoyt contra Apollo e Sonny Siaki que Candido de alguma forma fraturou a tíbia e a fíbula e deslocou o tornozelo. E se você não conseguiu adivinhar, essa é definitivamente uma das piores lesões da história da luta livre. Ele foi imediatamente submetido a uma cirurgia para a colocação de placas e parafusos de titânio na perna e parecia estar se recuperando bem. Entretanto, apenas 4 dias após a lesão, Candido adoeceu e sua condição continuou piorando até que ele desmaiou na noite do mesmo dia. Quando foi levado às pressas para o hospital, já era tarde demais. Os médicos o diagnosticaram com pneumonia e tiveram que drenar seus pulmões, mas ele morreu logo depois, aos 33 anos de idade. Assim que sua morte foi anunciada, a TNA não apenas exibiu um gráfico na TV, lamentando a morte repentina de Candido, mas também realizou um torneio de tag em sua homenagem no final daquele ano. E essa é uma empresa na qual ele só atuou por alguns meses. A WWE, por outro lado, simplesmente não se incomodou, considerando que Chris Candido foi um dos talentos mais empolgantes do circuito durante seu tempo na WWE e o mercado que ele trouxe para a empresa por meio de sua esposa, Sunny. É difícil entender por que Vince McMahon não considerou adequado homenagear o homem. E para o último da nossa lista de mortes de lutadores que a WWE ignorou, temos Jack Tunney. Jack quem? Bem, esse homem morreu em 2004, portanto, não se sinta mal por não saber quem ele era. E mesmo para aqueles que o conheciam, você provavelmente não conhecia Tunney como lutador. Mas adivinhe só, ele realmente costumava entrar no ringue, mas isso foi na década de 1940. Talvez pergunte ao seu avô para obter informações sobre isso. Ele é mais conhecido por ser um promotor de luta livre profissional e por ter atuado como presidente da WW e no comando da empresa de 1984 a 1995. Os dias de Jack como presidente foram na época em que figuras de autoridade dificilmente apareciam na TV. Portanto, quando ele aparecia,
Todos sabiam que algo grande estava acontecendo ou aconteceria em breve. E Tunney não era alguém com quem se pudesse mexer. Esse homem não temia ninguém e fez alguns movimentos realmente corajosos como presidente, como suspender Andre the Giant e tirar do Million Dollar Man o título da WWF, quando este lhe foi entregue. E temos que dizer que sua severidade foi definitivamente eficaz, pois a empresa prosperou durante todos os seus anos no comando. No entanto, após mais de uma década de serviço, Gorilla Monsoon assumiu o cargo de presidente da empresa no ar. E para o choque de todos, Tunney não teve direito a uma despedida. Nenhuma indução ao Hall da Fama, nenhuma partida de tributo, nada. E para piorar ainda mais a situação, quando Tunney faleceu em 2004, aos 69 anos de idade, as coisas não mudaram. Ainda não havia nenhuma menção à sua morte em nenhum lugar perto da WWE, e o que se diz por aí é que ninguém da organização sequer compareceu ao seu funeral. Já se passaram décadas, e ainda assim, a WWE não se pronunciou nenhuma vez sobre a morte de seu ex-presidente. É quase como se ele nunca tivesse existido e seus 11 anos no comando tivessem sido apagados da memória de todos. Qual desses casos você considera o mais polêmico? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.